Então, voltando aqui, companheiros e companheiras de Castanhal, para um segundo tema importante de ser registrado, que está vinculado ao primeiro, né? Se no primeiro a nossa bandeira central era o tempo de permanência nas urgências hospitalares e nas UPAs, aqui o que eu quero explorar com vocês é que um dos fatores principais que define esse tempo dilatado de permanência dos pacientes, especialmente aqueles que têm prescrição de hospitalização, né, que já têm ordem de hospitalização, mas que não encontram leitos, é justamente a falta de leitos, né? A falta de leitos é um tema central. Então, a segunda bandeira que nós estamos levantando nessas conferências livres é justamente a discussão em torno ao número necessário de leitos para atender a população brasileira. E hoje apontamos como proposta uma discussão nacional em torno a um número referencial de 4 leitos por 1.000 habitantes. Né? 4 leitos por 1.000 habitantes, onde 2,5 leitos por 1.000 habitantes estão relacionados à oferta para atenção dos pacientes agudos originários das urgências, 1 leito por 1.000 habitantes para os pacientes agudos, agudizados, oriundos dos ambulatórios, né? E 0,5 leitos, que não precisam ser leitos hospitalares, mas leitos de internação de longa permanência. Isso compondo os 4 leitos por 1.000 habitantes. Hoje nós estamos muito longe disso, né? No país nós temos apenas 1,4 leitos por 1.000 habitantes e desses só 0,7, ou seja, só a metade desses leitos são realmente ocupados sistematicamente, porque a capacidade profissional e técnica, plataforma tecnológica desses leitos é muito baixa. Isso está representado sobretudo em hospitais pequenos, que têm dificuldade em fixar profissionais e têm dificuldade em estabelecer, portanto, aquelas capacidades requeridas para pacientes que precisam de hospitalização. Isso não quer dizer que não tem espaço nas redes hospitalares integradas com a atenção básica, não tem espaço para os pequenos hospitais, mas eles vão ter que ser situados dentro de redes hospitalares territorializadas e justificar a sua existência como hospitais pequenos dentro de uma rede que tem hospitais regionais de referência, hospitais especializados, né, na presença estruturada do sistema e que permitam, através de linhas de atenção e de cuidado, criar corredores seguros, quando necessário, deslocar esses pacientes para o atendimento hospitalar referenciado. É também muito importante, nesse contexto, fortalecer a ideia do hospital regional como hospital geral, né, o hospital com as 5 clínicas básicas, medicina interna, clínica geral, pediatria, ginecobstetrícia e saúde mental, com uma porta de urgência aberta, né, e que garanta regionalmente um acesso qualificado em serviço de urgência. E não imaginar que nós possamos resolver essa falta de leitos através simplesmente de uma redução do volume assistencial mediante atenção básica. Uma coisa é expandir a atenção básica e qualificá-la, que é fundamental, inclusive para a existência do hospital. Outra é ter um número adequado de leitos, mesmo num sistema com forte atenção básica, e, portanto, essa conjugação de ter uma atenção básica suficiente, onde cada equipe de família tenha em torno de 1.700 pessoas na base, ou menos, se é uma população muito dispersa, e logo ter 4 leitos por 1.000 habitantes para criar uma estrutura de acolhimento adequada à hospitalização, essas duas dimensões precisam encontrar equilíbrio, assim como é necessário ter um número suficiente de serviços hospitalares de urgência com a qualidade requerida em várias dimensões dos hospitais distribuídos no território. À medida em que a gente desce com essa discussão em cada região, e aí nesta região em torno a Castanhal, fazendo uma discussão detalhada do que são as necessidades populacionais previstas e já documentadas, por outro lado, e comparando isso com a capacidade de absorção, né, dos serviços existentes, é que se pode chegar a um número mais fino sobre quantos leitos, para quais áreas, né, a partir de linhas de atenção e cuidados, de maneira que a gente possa ter um projeto muito mais estruturado. Mas como essa discussão em torno da oferta hospitalar, em direção à 16ª Conferência Nacional, tem como intenção criar uma agenda nacional que mobilize recursos substantivos para ampliar e qualificar a oferta hospitalar e, junto com ela, a oferta da atenção básica vinculada às estruturas hospitalares regionalizadas, o que nós estamos fazendo aqui é discutindo uma tese geral, a tese da necessidade de romper
a tendência de redução contínua dos leitos de hospitalização que vem ocorrendo desde 1992 e que hoje se materializa nesse 1,4 leitos por mil habitantes, que é praticamente 2 leitos por mil habitantes a menos, né, dos 3,5 mais ou menos de ponto de equilíbrio apontados no mundo, que nós estamos aqui incorporando, né, além do 0,5 ou meio leito por mil habitantes para longa permanência, e que ao ter um déficit tão grande na oferta, e no Pará não é diferente, e na região do Castanhal vocês vão poder discutir com mais detalhe, faz com que a gente tenha um problema crônico de acesso. Portanto, a intenção do debate nacional é alertar e dizer, nós temos sim uma crise de acesso hospitalar que se reflete enormemente na sobrecarga e permanência dos pacientes de urgência que precisam hospitalizar e também se reflete na existência de longas filas de espera para procedimentos especializados que dependem de hospitalização, além da falta de alternativa de internação dos pacientes de longa permanência. Portanto, nesse desafio de construir uma alternativa viável no tempo, né, e viável politicamente, é que nós temos que nos esforçar para colocar o tema numa pauta nacional que mobilize os poderes da República para definir os investimentos necessários e os custeios, né, desse tipo de expansão. Nisso, o nosso movimento dessas conferências livres faz a crítica, obviamente, direta da emenda constitucional 95, congelou os gastos, né, públicos e afetando fortemente saúde e outras áreas sociais, e que temos que revogar essa emenda constitucional e, ao mesmo tempo, construir alternativa de recursos junto a reformas tributárias que sejam mais justas na tributação brasileira, taxar as grandes fortunas, atacar a própria questão, né, da forma como hoje temos comprometido mais de 43% de todo o orçamento federal no pagamento de juros, revisar em auditoria cidadã as dívidas, né, eliminar dívidas que já foram pagas, né, devido ao peso dos juros, portanto, liberar recursos, né, como a própria auditoria cidadã da dívida vem propondo, ao eliminar o sistema que o Banco Central remunera dentro dos remanentes de caixa aí dos bancos. Enfim, dinheiro temos nesse país, né? Riqueza temos e temos que colocar esse recurso em projetos mais audaciosos. E essa oferta de equilibrar a oferta hospitalar do SUS em relação a necessidades e romper diferenças históricas, né, onde a região norte e a região nordeste tem menos oferta que o sul e sudeste, apesar de também ser insuficiente no sul e sudeste, mas essas diferenças históricas precisam ser superadas agora num salto, né, um salto que certamente vai nos consumir 10, 20 anos, porque o déficit total no país é de mais de 500 mil leitos efetivos, né, e isso nos obriga a pensar, então, de forma grande, né, de forma ambiciosa. E espero que vocês em Castanhal saiam com essas duas bandeiras, né, das 4 a 8 horas de permanência na urgência e o aumento da oferta hospitalar, e com todas as metas de campanha de direitos humanos nas urgências que colocamos, como um elemento que os fortaleça na reivindicação política e social e na ambição da própria gestão pública de atingir um outro patamar em defesa do SUS. Por isso, usuários, trabalhadores, gestores, né, representantes dos vários poderes aí da República, eu pediria especial sensibilidade e apoio a essas duas grandes metas que queremos levar para a 16ª e, dessa maneira, justificar plenamente o nosso compromisso ético pela garantia dos direitos humanos e sociais da saúde no país. Muito obrigado.